Olá, povo de Deus, quinta-feira, 13 de abril de 2023, oitava da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, de 11 a 26, Lucas 24, 35, 48. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vós espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que veio por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e Ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Este discurso, segundo, reitera a tese do assassinato de Jesus de maneira forte e incisiva. Pedistes a libertação de um assassino e matastes o autor da vida. Pedro diz aos israelitas e ameniza a culpa, alegando que agiram pela ignorância, como Jesus na cruz, quando disse: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Também a afirmação contundente sobre a ressurreição, da qual os discípulos são testemunhas, é dito em alta voz. Mas o eixo do discurso está no poder que advém do nome de Jesus. E é ao nome de Jesus que os discípulos atribuem milagres e curas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. Qualquer evento serve como justificativa para os primeiros anunciarem o querigma cristão e chamar o povo à conversão. São os primeiros movimentos da igreja primitiva e a força da palavra é decisiva para reunir mais pessoas no seguimento de Jesus.
Lucas 24, 35, 48. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo e pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Com o texto de hoje, temos o complemento da narrativa do peregrinar do ressuscitado junto dos discípulos a caminho de Emaús. A comunidade primitiva está envolta com a questão da ressurreição. Não era nada fácil convencer o povo que Jesus tinha ressuscitado de verdade. Assim, os textos pós-pascais sempre trazem uma pitada de apologia. No texto de hoje, Lucas justifica que até para os discípulos estava sendo uma nova situação muito exigente. O próprio Jesus lhes afirma que não se trata de um fantasma, mas sim ele mesmo ressuscitado em carne e osso. As marcas dos pregos nas mãos e nos pés serão sempre um sinal profundo de que o ressuscitado está no meio deles e de nós. A ressurreição não é fruto da imaginação dos discípulos, nem se reduz a fenômeno puramente espiritual. A ressurreição é fato que atinge o próprio corpo. Daí a identidade do ressuscitado com o Jesus terrestre. Qualquer ação humana que traz mais vida para os corpos oprimidos, doentes, torturados, famintos e sedentos, não é apenas obra de misericórdia, mas é sinal concreto do fato central da fé cristã, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.